pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada. Por que eu falo tanto de Vim, né? Pra quem me conhece já me ouviu falar várias vezes que eu gosto muito de usar Vim. Vim VI, o VI não é mais a mesma coisa, era uma versão anterior, o Vim foi refeito, né? E é um editor de texto, tá? E aí o ponto não é que ele é um editor de texto como um Notepad, um Sublime, um Atom, um Visual Studio Code, né? O Vim ele traz uma ideia de você, diferente de você editar texto. E é isso que torna ele tão interessante. Então, vamos começar, só queria explicar como é que você consegue o Vim. Então você pode vir no vim.org e aí você pode vir aqui em download e ele vai te mostrar onde você baixa. Tem aqui para Windows, Linux, o que você quiser. No Linux geralmente você vai ter isso num apt-get, esse tipo de coisa. Já vem, né? O Vim costuma vir em várias distribuições de Linux, no Windows ele não vem. Para você pegar ele no Windows, você vem aqui no chocolate.org, você vai ter um pacote, basta você rodar o Choco Install Vim e ele vai estar disponível para você. Tá? Então é uma ideia bem interessante. Tá? Se você por alguma vez já tentou usar Vim, talvez você tenha ficado perdido ali no Vim, porque ele é difícil de fechar, né? O primeiro ponto que as pessoas percebem é isso. Sem querer elas entram dentro do Vim e se perdem. Um exemplo é quando você está, por exemplo, editando configurações do Git, e o editor padrão para editar configurações no Git vai ser o Vim. E aí, sem querer, você acaba entrando no Vim e não sabe sair. Então, eu acho que o primeiro ponto para você aprender é aprender a fechar ele, tá? Então, eu vou ensinar aqui como é que fecha, só se você ficar preso dentro dele. Esse vídeo aqui, eu vou usar o Visual Studio como exemplo. Ele tem um plugin excepcional, mas é importante entender ele dentro, só ver como é que o Vim funciona também, né? Então, eu vou abrir, basta digitar Vim. Para vocês verem que eu estou digitando, aqui embaixo à direita vai aparecer o que está sendo digitado, né? Então, fica fácil de entender. Eu vou digitar então Vim e ele abre dessa forma, né? O Vim costumava ser bem ruim dentro de uma console no Windows. As consoles no Windows costumavam ser muito ruins, né? Mas isso melhorou. Agora no Windows 10 a gente tem o PowerShell, por exemplo, a gente consegue redimensionar, a gente consegue copiar e colar, coisas que não dava para fazer antes, né? E o Vim ele vai funcionar perfeitamente aí dentro, tá? E tá ficando cada vez melhor a cada dia. Então eu uso uma extensão, aliás, praticamente todo mundo que usa Vim usa algum tipo de extensão, tá? Então eu gosto muito de uma chamada NerdTree. Então você aperta, no meu caso F2, ele aparece essa barrinha de navegação, e aí eu posso vir aqui até o Source, por exemplo, e abrir o compilador. Esse aqui é o projeto do TypeScript, e eu vou abrir aqui o Program, e aí você às vezes cai dentro de uma janela que nem essa e você não sabe fechar, né? E aí você acaba tendo que fechar o próprio shell, né? Então eu posso vir aqui em cima no X, né? E fechar, mas às vezes você quer voltar, você estava fazendo alguma coisa no shell e você não sabe fechar. Então assim, para você, tem uma maneira que não vai nunca falhar, tá? Para você fechar, basta você apertar. Se você tiver editado o texto, alguma coisa assim, sem querer, porque às vezes acontece, aperta ESC muitas vezes, né? E aí depois que você apertar ESC muitas vezes, você vai estar no que a gente chama de modo normal. Aí você aperta 2 pontos, olha aqui embaixo no canto inferior esquerdo, você vai ver os 2 pontos. Aí você aperta Q, exclamação. Isso é garantido que vai fechar o seu Vim, tá? Para quem não está ainda no Windows 10, eu recomendo que você evite usar o Vim na linha de comando e utilize o Gvim. Tá? O Gvim basicamente o mesmo editor, mas ele tem interface gráfica. Ele aqui, você pode ver que eu posso, por exemplo, com o mouse arrastar. Isso não dá para fazer se você estiver na console, mas eu posso fazer isso com o mouse. Eu posso clicar, ainda que eu não acho que você deva fazer isso, mas você pode fazer. E de repente, para quem está transicionando de um editor tradicional, o Gvim é mais fácil de usar, tá? Então você pode clicar aqui em Compiler. Se eu clicar aqui 2 vezes em Program, ele vai abrir também, tá, o arquivo. Então é uma maneira mais fácil de você trabalhar. E o interessante é que aqui é um arquivo TypeScript. O TypeScript é uma linguagem com tipagem opcional, que compila para JavaScript, né? Então eu tenho aqui embaixo, quero que vocês notem primeiro uma coisa interessante: o número de linhas ele está progredindo, né? E eu vou descer algumas linhas, eu vou apertar eu vou usar a tecla J para fazer a navegação, que é o que a gente usa. Então eu vou descer aqui
Pronto, desci 4 vezes e notem que eu estou na linha 5, essa linha 5 aparece aqui e eu habilitei um modo no Vim onde ele me mostra um número relativo de linhas a partir da linha que eu estou. Então para cima ele mostra que tem 4 linhas, seria a primeira linha do arquivo, e aí a função que eu quero ir é a função resolve module name. Eu poderia clicar nela, mas eu quero usar o teclado, então é fácil fazer isso porque eu posso fazer 35J e ele já entra dentro dessa função. Tá? Então é interessante notar que o Vim, apesar de ser um editor de texto e ele carregar extremamente rápido, como vocês viram, tão rápido quanto o Notepad, por exemplo, ele traz várias extensões. E eu tenho aqui, por acaso, uma extensão de TypeScript. Tá? Então, o interessante aqui, ó, dá uma olhada que eu tenho, por exemplo, Compiler Options. Se eu apertar Tab, ele vai completar com as opções que eu tenho. Se eu puser ponto, ele vai, e der Tab de novo, ele vai mais uma vez completar com as opções que eu tenho, analisando e me informando os tipos que eu tenho. Eu posso apertar para baixo para ir olhando essas opções, né, e dar o Enter e ele vai completar. Tá? E se por acaso eu salvar esse código, vamos dizer, vou colocar um código inválido aqui, se eu tentar salvar, que é 2 pontos W, ele vai me informar os erros de compilação. Certo? Então isso tudo são extensões, aí é uma extensão de TypeScript para o Vim, né? Então você tem aí quase uma IDE, não é uma IDE, mas é quase uma IDE, tá? Então eu vou desfazer o que eu tinha feito, você desfaz o que você fez apertando a tecla U, então pronto, desfiz, e eu vou fechar WQ, tá? WQ é você juntando 2 comandos, então eu apertei, vamos lá, ESC, 2 pontos, apareceu lá embaixo à esquerda 2 pontos, o W escreve, e o Q fecha. Existe um atalho para isso que é o X, ele fecha e salva. Se você quiser só escrever 2 pontos W, se você quiser só sair 2 pontos Q, se o arquivo estiver alterado ele não vai deixar sair. Então se eu tentar fazer 2 pontos Q agora ele fecha o arquivo, mas se eu tentar fechar tudo, que é QA, ele vai falar, tem alterações pendentes, né? Então eu poderia fazer 2 pontos W, Q, A, e ele vai fechar todos os arquivos, hide all. Né? E ele escreve todos os arquivos e fecha, tá? Então, esses são pequenos comandos, comandos que a gente está acostumado como Ctrl S, não vão funcionar dentro do Vim. O Vim tem aí, se você considerar a história dele como VI, né, que foi a primeira, entre aspas, iteração dele, a gente tem aí mais de 30 anos, quase, acho que talvez mais de 40 anos. Então assim, não era uma época que não existia mouse, tá? E essa, aliás, é a grande vantagem do Vim, tá? Então, eu sei que parece um pouco complicado, e a curva de aprendizado do Vim, eu não vou mentir, ela é alta, tá? Então você vai apanhar bastante até você ficar bom no Vim, né? Então mas assim, uma vez que você chegou lá, depois de algum tempo, né? E aí isso varia de pessoa para pessoa, da dedicação e tal, você acaba ficando muito mais produtivo. E não é só uma questão de editar texto, é a maneira com que você olha para o arquivo, tá? Então, para quem ficou interessado nas extensões, eu tenho aqui no GitHub, github.com/didio/vimfiles. Eu forquei isso do Rafael Rosafu, ele mantém os Vimfiles dele, esses aqui são os meus. A partir deles eu acho que essa altura já mudou quase tudo, mas de qualquer forma você pode clonar, tem as instruções aqui de como é que você clona isso daqui para ter as extensões aqui também, tá? Então eu vou na verdade agora mexer isso com ele no Visual Studio. O Visual Studio tem o melhor plugin para Vim, que é o VS Vim, tá? Não conheço nenhum outro plugin que chegue no nível do VS Vim, tá? E o que é um plugin de Vim para o Visual Studio, tá? O que é um plugin de Vim para Sublime, por exemplo, né? Então eu tenho um plugin de Vim para Sublime também, né? Eu tenho aqui o Sublime, paguei por ele, e eu tenho um plugin chamado Vintageous para o Sublime. No Visual Studio eu uso o VS Vim. O que é esse plugin? É trazer esse modo de trabalhar do Vim para esse outro IDE ou editor de texto, tá? Então eu tô com ele é open source, ele é feito pelo Jared Parsons, tá? É totalmente gratuito e open source. E você tem também, só para vocês entenderem como esse negócio é importante, né? Existe aqui no Visual Studio Code o pedido para que você tenha Vim, suporte de Vim no Visual Studio Code é o segundo mais pedido, né? Então, e é uma coisa na qual a Microsoft já está trabalhando, está under review, como vocês podem ver, tá? Então é uma coisa que é muito necessária. Eu, por exemplo, não uso o Visual Studio Code porque eu estou praticamente dependente de Vim nesse momento, tá? Então eu prefiro trabalhar em qualquer outro editor que tenha um suporte pelo menos razoável com Vim, do que trabalhar com o Visual Studio Code, porque ele não tem esse suporte ainda. Aí um cara recentemente lançou um suporte lá, mas não era tão bom, então eu ainda estou aguardando um suporte decente, tá?
via plugins, agora que ele suporta plugins. Então, só para explicar um pouco como é que funciona, né, o Vim, né, e assim, que problemas a gente está tentando resolver. Eu estou aqui com o Visual Studio, como eu falei, você vai ter aqui, né, nas extensões o VS Vim, tá, instalado, e você vai ter também o Relative Numbers, que é aquele cara que dá a diferença de linhas que você tá, né? Então estão esses dois plugins aqui instalados. Então vocês podem ver que como é que você detecta que alguém está usando o VS Vim? Você vai ver essa barrinha aqui embaixo, que é onde você digita os comandos do Vim, né? Igual aquele 2.q que eu mostrei. E você consegue ver também o número relativo de linhas, que é a mesma coisa do Vim. No Vim é só uma opção, no Visual Studio teve que acontecer uma extensão. E o interessante é que você pode fazer também o 2 pontos, né? Olha ele aparecendo aqui embaixo, W, e se eu der Enter, ele vai salvar o arquivo, tá? Então, por exemplo, se eu der abrir aqui uma linha nova, né? Podem notar que ele está aparecendo aqui com asterisco, né, de que o arquivo está sujo, né, tem coisa para salvar. Se fizer 2 pontos que ele vai lá e escreve o arquivo. Então esse tipo de coisa é interessante que ela funciona no Visual Studio. E se você quiser usar Ctrl S, ele continua funcionando também, tá? Então você tem a opção de escolher no VS Vim quais os atalhos você quer usar, que são os do Visual Studio, e quais são aqueles que são do Vim em si, né? E você pode inclusive sobrescrever completamente o Visual Studio e trabalhar tudo como se fosse Vim, tá? Então, primeiro problema, eu vou entrar aqui no que a gente chama de modo de inserção. Você faz isso apertando o I, né? E você nota aqui o Insert aparecendo aqui embaixo, tá? Então, como é que a gente faz para... Qual é a grande questão que o VS Vim vem resolver, né? Que o Vim em si vem resolver. Então, imagina que eu quero ir até esse Name of Analyzer Title, né? Como é que eu faria isso? Estou mexendo o mouse aqui para que vocês possam ver, mas basicamente eu teria que fazer isso com a flechinha, né? Eu tenho atalhos aqui que eu uso quando eu estou sem Vim, né? Que é basicamente apertar o Ctrl e ir apertando para o lado, e isso vai pulando palavras, né? Até chegar lá. Ou então eu simplesmente venho até aqui e clico lá aqui onde eu quero clicar, né? Então, vocês viram aí que eu tive que fazer Ctrl para o lado várias vezes, né? Até chegar nesse Name of Analyzer Title. E esse ponto se eu quiser navegar, eu posso usar as setinhas para cima, para o lado também, né, e fazer essa navegação dessa forma. E isso é uma maneira que hoje eu percebo que é bastante improdutiva. A ideia do Vim é você ter na sua tela você enxergar o teu código de maneira quase tridimensional, vamos dizer assim, tá? A ideia que o Vim te traz é você não utilizar o mouse para nada, é você sempre utilizar o teclado. Então como é que você se movimenta? Eu apertei Escape para voltar para o modo que a gente chama de normal. Nesse modo normal, ele chama normal porque é o modo onde você vai estar a maior parte do tempo, você vai usar H, J, K e L para se movimentar. Então H vai para a esquerda, né? Você sabe que eu nem lembro mais assim qual que faz qual, porque ficou bastante automático para mim, mas o L vai para a direita, o J vai para baixo e o K vai para cima, tá? Então é assim que você se movimenta, tá? Só que você só faz esses movimentos em modo normal, né? Quando você realmente precisa se movimentar pouco, tá? Uma coisa interessante é que você pode fazer combinações no Vim, tá? Então, por exemplo, se eu quiser descer 5 linhas e, por exemplo, chegar aqui nessa linha que está aqui, ó, Diagnostic, Name of Diagnostic e tal, eu posso apertar 5 e J, e ele vai descer. E é por isso que existe esse Relative Numbers, tá? O Relative Numbers me dá a diferença de linhas, então eu sei para onde eu preciso ir. Então, se eu quiser ir para a próxima Internal Static Read Only, essa linha aqui que está aqui embaixo, eu faço de novo, 8J, e ele vai descer para mim. Então isso já me dá uma visão diferente do arquivo, tá? De como que eu vou navegar. E essas combinações, existem várias. O Vim inteiro trabalha nessa maneira de combinações. Então eu vou dar um exemplo aqui de novo, tá? Como que eu chego no começo da minha linha, né? Se eu apertar 0, ele vai para o começo da linha. Para quem conhece regex, né? O Vim usa bastante. Você tem a opção de usar regex, né? Então o dólar vai para o final da linha e o o circunflexo vai para o começo da linha, tá? Então você consegue navegar dessa forma. Se você quiser, você pode usar também o underscore para ir para o começo da linha, mas olha só a diferença entre o 0 e o underscore, né? O 0 vai para o começo, o primeiro caractere da linha, e o underscore vai para o primeiro caractere que não é um espaço, ou um tab, né? E o legal do underscore é que você pode juntar ele com outros comandos. Então se eu fizer, por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui, eu vou clicar aqui, que eu estou no meio da linha,
certo? E eu quero ir para o começo da quinta linha para baixo, que é onde está esse D aqui, ó. Se eu apertar 5 e underscore, opa, ele não considera a primeira linha, então ele foi para a quarta, né? Então ele desceu para a quarta linha, né? Para o começo da linha, tá? Então essas navegações são importantes, são interessantes, tá? Uma outra que eu gosto bastante, eu vou subir aqui 4 linhas, é o W. O W, conforme você aperta W, ele vai para o começo da próxima palavra, tá? Então eu vou fazer de novo. Estou no começo da linha e estou apertando W. Ele está indo para o começo. Se você apertar E, ele vai para o final da próxima palavra, tá? E você pode também combinar. Então se eu quiser ir para o final da quinta palavra, eu faço 5E, por exemplo. Ele vai fazer isso aí para mim, tá? Para você ir para o começo do arquivo, você pode fazer GG. E para você ir para o final do arquivo, você faz G maiúsculo, tá? Se eu quiser para uma linha específica, vamos dizer que eu quero ir para a linha 3, eu faço 3G. Opa, 3G. 3G, foi, exatamente. Se eu quiser ir para 5 linhas para baixo, eu faço 5J, que é o J que movimenta para baixo, né? E para cima é o K. Agora, se eu quero ir para uma linha específica, 10, por exemplo, 10G. Opa, eu fiz 120G sem querer, ele foi para a linha número 120, tá? Para ir para o alto do arquivo, eu vou apertar H maiúsculo. Para ir para metade do arquivo, eu aperto M. E para ir para a parte de baixo, L maiúsculo. Tá? Então, H de high, eu imagino, né? M de middle e L de low. Tá? Para você ir pro... Aí tem umas questões bem interessantes para você... Como é que você se acha numa frase, né? No metade do seu código. Olha só que interessante. E aí vem a questão de você enxergar aquilo de uma maneira diferente. Então imagina que eu quero ir para o primeiro parênteses. A palavra para você ir para o primeiro parênteses, o comando é o F. Então se eu fizer F parênteses, ele vai para o primeiro parênteses. Certo? Vamos dizer que eu queira ir para o terceiro parênteses a partir daqui. Eu posso fazer 3F parênteses. E ele vai para o próximo terceiro parênteses. Tá? E aí, olha só que interessante. Vou voltar para o começo e vou fazer F parênteses de novo. Uma vez que eu achei o primeiro parênteses, eu posso apertar ponto e vírgula e ele vai fazendo a próxima busca. Olha só, todos os parênteses. Tá? Então eu vou fazer com a letra A, que tem várias letras A. Primeira letra A, eu posso apertando aqui o A para ele ir encontrando todas as próximas letras A. Porque na prática é difícil você saber exatamente para onde você quer ir. Então você dá uma ideia para ele e ele vai encontrando o restante. Tá? Se você quer procurar uma determinada palavra, apertar o asterisco. O asterisco vai buscar essa palavra. Então eu vou apertar asterisco. E aí ele pode ver que ele está highlight, né, está iluminado a palavra ancestor that might have parameters. E aí eu posso apertando N minúsculo para ir para os próximos lugares onde essa palavra está. Se eu apertar N maiúsculo, ele vai voltar. Tá? Então essa relação de minúsculo com maiúsculo que a gente tem no Vim, ela sempre é parecido. Então se o N minúsculo faz alguma coisa, por exemplo, navegar para a próxima palavra que você procurou, o N maiúsculo vai fazer alguma coisa parecida com o N minúsculo. No caso, ele vai navegar para trás. Tá? Então é sempre relacionado. Tá? Se você quiser movimentar, lembra que o H maiúsculo vai para o alto da tela, da área de texto que você está vendo, o M vai para metade do texto que você está vendo, o L vai para o final do texto que você está vendo, não é para o começo do arquivo, alto do arquivo, nada disso, tá? Se você quiser de fato navegar no arquivo, você pode apertar Ctrl U para Up, e ele vai subindo o arquivo, e até chegar no começo, né? E Ctrl D, ele vai descendo naquele arquivo, e, ó, mantendo o texto lá no alto. E se você continuar fazendo isso, ele vai chegar até o final. Tá? Então tem essa maneira de navegar também. E aí tem algumas navegações semânticas que ele entende. Tá? Então, por exemplo, se eu apertar aqui as chaves, né, ele vai navegar entre parágrafos. Tá? Então, isso foi interessante. Então, a primeira linha livre que ele encontrou, ele fez a navegação. Tá? E existe também o percentual. O percentual, ele trabalha com texto. Tá? Então, olha só, ele está trabalhando dentro do contexto. E qual é o contexto nesse caso que ele encontrou? Estava no começo da linha. Eu mandei ele apertei o percentual, ele foi para o final. E qual é o final? É esse parênteses aqui, que é o final dessa função first ancestor of type. Tá? Se eu apertar ele de novo, ele vai para cá. Agora, olha só, vou para o próximo parênteses. Agora ele navega dentro desse parênteses. Certo? Se o contexto for essa chave aqui e eu apertar o percentual, ele vai navegar para o final dessa chave lá.
tá? Isso vai funcionar com colchete também. Então essa é a maneira de você navegar no texto, tá? Então essa navegação ela é super interessante, tá? Porque você acaba ficando bem mais rápido, é muito mais rápido você navegar dessa forma do que você usar o mouse ou as setinhas, ou mesmo o Ctrl setinhas, né? E aí você pode fazer comandos de edição, tá? Então eu vou me colocar aqui na linha 26, tá? Para cima, né? Navegue 26 para cima. E você pode, por exemplo, para você editar, né? Você pode apertar o R para trocar um único caractere. Então, por exemplo, vamos trocar esse Y do typeof para... vou pegar uma que faça mais sentido, né? Então essa string literal, ó, F maiúsculo ele busca para trás. Lembra que eu falei que o F maiúsculo busca para frente, o F maiúsculo busca para trás. Então vamos procurar o primeiro espaço e então eu vou dar um para a direita e já cair no string literal. Então eu quero trocar de string literal, em vez de começar com S, eu quero começar com T, string literal. Então eu vou fazer R para substituir, replace, T. Então ele trocou lá aquele primeiro R para T. E aí o legal é que agora uma dica do Visual Studio 2015, você pode apertar Ctrl ponto, né? E fazer o rename de string literal e ele já até te mostra para onde é que você iria, né? Então essa é a vantagem de você estar numa IDE poderosa como o Visual Studio e você ter um modo VI, você ganha o melhor dos dois mundos, né? Então Ctrl ponto continua funcionando, né? Então se eu mandar ele fazer o rename, ele vai fazer o rename alterando, por exemplo, o que estava na definição, né? Que era aqui, né? E eu posso fazer RS e ele de novo substituiu, vou mandar fazer o rename de novo, e ele fez, tá? Uma outra maneira que você tem interessante de você fazer edição é o Y, tá? Então se você apertar o Y, ele faz uma cópia, então você tem que fazer YY, e ele faz a cópia de uma linha, tá? E aí para colar, como é que você cola? Você aperta o P, e aí ele cola essa linha aí na linha de baixo. E aí tem uma combinação também, então se você quer fazer, por exemplo, você tem algum texto que você quer editar só uns pedaços, ele é meio parecido, né? E repete várias vezes, você pode fazer 3P e ele cola 3 vezes, por exemplo, tá? Então isso é bastante prático, eu uso isso com bastante frequência quando eu tenho algum código que ele tem alguma semelhança, por exemplo, eu estou obtendo alguns valores de alguma coleção e tal, isso acaba sendo prático. Com o você desfaz o que você fez, né? E como é que você refaz o que você desfez? Você aperta Ctrl R. Tá? Então Ctrl R vai... o Ctrl R na verdade está acontecendo... O que acontece é que o Visual Studio está assumindo o Ctrl R, tá? Então o meu Ctrl R não está habilitado aqui no Visual Studio. Tá? Então, como é que você faz isso funcionar? Tá? Se você vier aqui em Tools Options e você procurar por VSVim, você vai ter aqui no keyboard, você vai poder falar para ele, eu gostaria que no Ctrl R, né, você usasse o do Vim, né? E aí se você selecionar aqui, ele vai fazer isso a partir de agora, tá? O meu eu acho que eu tenho poucos, ou quase nenhum. É que alguns Ctrls não funcionavam, o VSVim ficou mais esperto atualmente, tá? Então então quando eu preciso refazer, basicamente eu uso o comando do próprio Visual Studio, quando eu estou nele, que é Ctrl Y, né? Que também não está funcionando. Bom, enfim. E Ctrl Z também funciona. Como é que você pode então recortar, né? DD recorta. Tá? Aí como é que você cola? Eu vou navegar para a linha de cima e eu vou colar com P. Tá? Para você colar na linha anterior é P maiúsculo. Então lembra, P minúsculo cola na linha de baixo, P maiúsculo cola na linha de cima. Então eu vou fazer DD para recortar e vou apertar P maiúsculo para colar na linha de cima. Então é assim que você faz. E você pode combinar o D, em vez de fazer DD para excluir a linha toda, você pode vir aqui e fazer DD. Lembra que o W navega entre palavras, né? Eu não falei, mas o B ele navega de volta, é back, né? Como se fosse back. Então se eu fizer DW, ele recorta a palavra, tá? E aí, se eu fizer P, ele vai colar na frente do igual. Então eu vou fazer P maiúsculo, ele cola antes do igual, tá? Então foi isso que aconteceu aí, tá? Eu fiz DW para recortar e P para colar. Para copiar só essa palavra eu faço YW. Lembra que YY copia tudo, YW copia só essa palavra. Aí se eu vier aqui e fizer P, ele vai colar só a palavra, tá? Então essas são as vantagens aí de você fazer esse recortar e colar e tudo mais, tá? Um outro caso interessante de edição rápida é que o till ele alterna entre minúsculo e maiúsculo. Então esse A minúsculo agora eu posso alternar para A maiúsculo e é só apertando o till, tá? Aí eu posso voltar e alternar de volta, tá? Então são várias edições rápidas que você pode fazer, tá?
E aí esse é o modo normal. Tudo isso que a gente fez foi no modo normal. Então a gente não entrou em nenhum modo de edição, que é o que ele chamado de modo de inserção, que você entra com a letra I. Então se você apertar o I, você entra no modo de inserção, aparece aquele insert. Se você apertar o ESC, ele sai do modo de inserção. Tá? Existe um outro modo que é bem legal para você fazer edição, que é o modo visual, tá? Que você entra nele com a letra V. Tá? E aí as navegações que você faz, por exemplo, JJ para ir para baixo, elas estão fazendo esse modo de seleção. Tá? Então, por exemplo, aperta ESC para tirar a seleção, vou navegar. Se eu fizer VE, ele seleciona a palavra, e aí se eu apertar o til, ele vai deixar ela inteira maiúscula. Na verdade ele alternou, né? O que era maiúsculo ficou minúsculo, o que era minúsculo ficou maiúsculo. E aí eu posso apertar o U para desfazer. Para deixar tudo maiúsculo, você aperta o U maiúsculo. E para deixar tudo minúsculo, você aperta o U minúsculo. Tá? Então isso é tudo que estava selecionado. E aí o U desfaz. Tá? Então você pode selecionar, por exemplo, o que você quer recortar também, por exemplo, até aqui, e apertar o D. Tá? E ele vai recortar, e se você apertar o P para colar, ele cola de volta. Tá? São ações que você pode fazer aí com o modo visual. Existe um modo visual o V maiúsculo, ele vamos lá, o V minúsculo é modo visual livre, assim, vamos chamar de livre, né? E o V maiúsculo é modo visual de linha, tá? Então ele seleciona a linha inteira, tá? E aí tem um modo de seleção, esse aqui não vai funcionar dentro do Visual Studio, mas é modo de seleção de bloco, que não vai funcionar aqui, tá? Que seria com Ctrl V, eu teria que falar que o Ctrl V está tomado pelo VSVim, eu não vou fazer isso agora, tá? Então isso tudo são tudo dentro do modo de visual e modo normal. A edição, no momento que você entra em edição, você tem texto livre para digitar. Então a ideia é que você está no modo normal o tempo todo e aí você entra no modo de edição. Como é que você entra no modo de edição? O modo mais simples de entrar em edição é com o I. Olha só, eu entrei dentro desse... antes da chave. Eu não quero entrar em modo de edição antes dessa chave, né? Eu até poderia navegar com a setinha, mas o problema é que a setinha está muito longe, eu estou com a minha mão bem no meio do teclado. E aí eu ter que deslocar a minha mão até a setinha me atrapalha, e eu não quero fazer isso. Então o que eu faço? Eu aperto o ESC, e o ESC também está meio longe, então eu fiz o que? No Vim você pode mapear. Então eu mapeei o meu ESC para JJ. Então eu entro em modo de inserção, JJ eu saio do modo de inserção. Não querendo entrar no modo de inserção aqui atrás, eu me movimento primeiro antes do que eu quero entrar. Para não ter que ficar tendo que me lembrar onde eu quero entrar, existe o A. O A maiúsculo me coloca no final ele entra no modo de inserção no final daquela linha, tá? E aí eu posso, por exemplo, digitar um Enter para começar a digitar var i igual a 1, por exemplo, tá? E isso funciona, tá? Se eu fizer undo, né, ele vai desfazer o que eu fiz, ó, tá? DD, ele apaga a minha linha, tá? Agora, não faz sentido eu apertar A maiúsculo e apertar Enter para criar uma nova linha. Existe um comando para isso, que é o O minúsculo. O minúsculo vai abrir o modo de inserção e já criar uma nova linha para você. E aí você já pode digitar o que você precisar, tá? E o O minúsculo, o O maiúsculo vai fazer a mesma coisa, só que na linha de cima. Então eu estou de volta no modo normal, eu vou apertar o O maiúsculo e ele vai criar uma linha aqui em cima, tá? E JJ eu parei aqui de fazer essa alteração. Para quem quiser saber como é que faz esse mapeamento, por exemplo, de JJ para ESC, naquele mesmo Vim Files que está no GitHub, ele também mostra lá num arquivo chamado VimRC, tá? E o Visual Studio, o VSVim pega esses mapeamentos que estão no VimRC, o que é muito legal. Por exemplo, o plugin do Sublime não consegue pegar os mapeamentos do VimRC. O do Visual Studio consegue. Uma coisa legal também que tem é você substituir uma palavra. Então vamos dizer que eu queira trocar de var para int aqui. Então o C, eu estou em modo normal, né, eu quero substituir var, que é só uma palavra. Eu faço C de substituir e W de palavra, CW. Ele apagou essa palavra, eu posso digitar int e aí eu saio do modo normal. Tá? E aí o legal é que vocês viram que eu fiz uma ação de alteração e já saí de volta para o modo normal. O interessante é que eu posso voltar aqui, ó, para a linha de baixo, e se eu apertar ponto, o ponto repete a última ação de alteração que você fez. Então se eu fizer isso, ponto, ele altera a próxima palavra. Então é simples assim para você repetir uma ação.
Então são esses pequenos atalhos que você tem no Vim que fazem a gente enxergar ele de uma maneira um pouco diferente, tá? De a gente optar por utilizar uma ferramenta que a princípio parece ser tão complexa. Muita gente fala assim pra mim, mas eu não sou digitador, né? Então por que eu tô otimizando meu tempo em digitação? Não é aí que eu gasto a maior parte do meu tempo. E é verdade. Tá? Então eu queria responder essa crítica porque, de fato, o trabalho de um programador não é ficar digitando, né? Não é essa a sua principal função. A digitação é a maneira com que ele comunica o que ele quer, né? Então eu entendo o seguinte, você colocando atualmente em direto contato com a tua IDE, com o teu editor de texto, você vai ter mais liberdade para pensar, você vai conseguir se expressar melhor. Então, na maneira quando você tem um editor de texto, de maneira que você enxerga ele de forma quase tridimensional, você olha para o texto e ele enxerga ele como se você tivesse opções de se movimentar ou de alterar ele que vão muito além de um editor simples, né? Aquilo acaba te dando muito mais desenvoltura para se expressar enquanto programador. Então, o meu ponto aqui não é que você vai digitar mais rápido, e sim que você vai se expressar de uma maneira muito mais objetiva e com isso você vai se tornar um programador melhor, tá? Eu não estou dizendo que isso é mais ou menos importante que nenhuma outra técnica, é só mais uma maneira de você melhorar, tá? E sabendo que esses editores de textos e IDEs são a nossa ferramenta de trabalho, por que não ficar melhor neles, tá? Então, aí eu entendo que essa curva ela de aprendizado, ela é difícil e ela é longa e você não vai aprender do dia para noite. Então no começo, se você precisar usar setinhas, usa setinhas. Aos poucos você vai aprendendo a não usar, né? Se você ainda não conhece todos os comandos, ninguém conhece, aliás, você vai aprendendo cada dia um pouquinho e aí você vai ficando melhor, tá? Então vai com calma, vai aprendendo aos poucos e se esforça. Com relação às flechinhas em si, tem aqui como você se livra delas, né? Tem o Vim Snake. Então o Vim Snake é uma brincadeira, aquele jogo da cobrinha, onde você movimenta a sua cobrinha aqui com a JKL. Para poder comer o quadradinho você tem que apertar I, para voltar a movimentar você tem que apertar ESC, tá? Você pode fazer login com o Twitter e tem aqui um leaderboard que você pode tentar se aproximar. É bem difícil, já cheguei a 3.500 pontos, mas esses últimos 250 para entrar no leaderboard tá difícil. Mas foi uma das maneiras que eu aprendi a usar o HJKL pro VI, tá? Existem outros joguinhos, tá? Então, sugiro que você vá atrás desses outros jogos, faz o que funciona melhor pra você. Então, boa sorte aí nessa sua caminhada. Se você tiver dúvidas, quiser comentar mais sobre isso, eu vou postar esse vídeo no Channel 9, no YouTube da Lambda 3 e no blog. Então você vai lá em blog.lambda3.com.br, eu vou colocar um post linkando para essas ferramentas. E se você quiser comentar, dizer o que você achou bom, achou ruim, comenta lá em qualquer um desses canais ou pelo Twitter, tá? É twitter.com/giovannibassi. Você consegue me dizer aí o que você está achando, a maneira mais fácil de eu responder, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê por aí. Falou!